Continuando o vídeo que eu estava coisando, porque eu cheguei em casa com muito frio, muito cansada, às 4 horas da tarde, eu fui almoçar 4 horas da tarde, depois de malhar em jejum. Não façam isso, isso é muito errado. O seu estômago precisa de estar acompanhado lá alguma coisa, porque senão aumenta o ácido e pode dar uma gastrite. Então, como eu falei, minhas unhas rosinha, tá vendo? Eu botei a fosco com brilhinho, não é brilhinho não, é tipo extra brilho em cima. E tá muito frio mesmo. Então, galera, amanhã vai fazer bastante frio em Campo Grande, Rio de Janeiro, tá? Então, por favor, se agasalhem bem, mas vá pra academia. Mesmo que você vá um pouquinho mais tarde, que o sol vai estar um pouquinho brilhoso, então vai aquecer um pouquinho. A gente tá passando por umas épocas aí de frio, meio assustadoras, né? Nossos tempos estão mudando, porque tanta poluição, a superpopulação e alguns eventos climáticos acontecendo no mundo inteiro, e isso está culminando num caos danado, né? Mas acredito que a Terra não vai se destruir agora, porque a Terra está se resfriando e não aquecendo como muitas pessoas acreditam. Era do gelo. De repente a gente vai ver até aquele esquilinho bonitinho, né? Não, mas não é como aquele esquilinho. Eu vim falar sobre Procurando Dory. Então a polêmica é a seguinte, de novo, sobre homossexualismo, né? A polêmica atual sobre o homossexualismo é o seguinte: no desenho Procurando Dory, vai ter um casal de peixinhos homossexuais, vai dar a entender isso. E visto que nós entenderemos, as crianças ainda não têm maturidade ainda para entender isso, apesar de muitas crianças estão progredindo muito rápido. Então, o que acontece? Há uma polêmica no ar, Procurando Dory, incentivando nas crianças homossexualismo. Se bem que a Disney sempre foi tendenciosa a isso, usando mensagens subliminadas ou mensagens bem verdadeiras na cara, sobre homossexualismos, essas coisas todas. Então, está havendo uma polêmica e está havendo um encontrão contra os protestantes e pessoas que eu sou protestante, pessoas evangélicas. Acho que a gente deve ver o desenho, sabendo o que está acontecendo, e se por acaso houver pergunta de uma criança e ela entender o que está acontecendo, a gente tem que explicar, porque desde que a gente conhece, todo mundo já viu o Rei Leão e o Scar, aquele leão do mal. Ele é um homossexual, malvado, né? Mas representa a parte homossexual. E algumas coisas deram a entender que o Timão e o Pumba também seriam, mas a gente não tem nada comprovado, ninguém falou nada. Mas o Scar é considerado um leão afeminado e muito mau. Mas aí tem essa polêmica porque foi convidada a Ellen, uma moça lá dos Estados Unidos que faz programa de entrevistas, igual parecido com um pouco da Xuxa, mas não. Tem o cabelo curtinho, loiro, acho que vocês já viram, e ela vai fazer a dublagem do peixinho, que vai fazer o papel de homossexual. Hoje em dia a gente está passando, a gente não está passando, a gente está voltando a uma época que isso era comum, onde os romanos, os egípcios tinham isso. Então os romanos deixavam suas esposas em casa, fiéis, castas do lar, né? Castas não, né? Elas também não escolhiam, porque elas te deu como para procriar e tinham relações homossexuais ou escacarada com um monte de gente. Mas é aí que acontecia. E suas esposas recatadas do lar, elas ficavam lá à espera do marido voltar. E elas não traíam, elas não podiam trair. E tem essa parte, os egípcios também tinham uma sexualidade evoluída também.
E tinha também as suas coisas, não como os romanos, entendeu? Que tinha a deusa Afrodite. A deusa Afrodite e as suas dançarinas quase nuas, com aquele véu sobre o corpo, dançando ao lento, assim. Temos a dança do ventre, que foi usada para, eu acho que foi Herodes ou Nero. Eu não lembro quem foi o cara, mas foi por aí, porque às vezes dá um tilt de cérebro, assim, tipo, quantas pessoas que o cara pediu a cabeça, a mulher dançou a dança do ventre, e foi lá, pediu a cabeça de João Batista. Se vocês não lembram, João Batista foi aquele que preparou o caminho para a chegada de Cristo, nosso Salvador. Então, o que acontece? Os protestantes não são contra o homossexualismo. A gente não quer sair na pregada com homossexuais. A gente quer que tudo tenha a sua ordem. Por exemplo, você é homossexual, quer casar? Casa. Tranquilo, casa. Mas para que casar na igreja? Se você pode fazer uma cerimônia religiosa, hoje em dia nem a gente está querendo mais casar na igreja, que paga espaço, meu filho. Tá caro. Aí a pessoa pega e casa no sítio, faz uma ornamentação, chama todo mundo, nem tá convidando mais pastor para fazer o casamento. A gente faz assim, às vezes até com um juizinho, sabe? Porque não dá, tá difícil. E é complicado demais falar sobre esse assunto, porque a gente não é contra o homossexual. O que acontece? A gente ama o pecador e não é um pecado. Há muitos pecados no mundo. Pessoas que fazem fornicação lasciva. Fornicação é sexo antes do casamento, tá? Lascívia é qualquer coisa que antecipa o adultério ou a fornicação. Tipo, beijo, sedução. Tudo isso é lascívia, tá? Sodomia é aquele que dá, isso aí que você está pensando. É isso que é a sodomia, sodomizar. É você fazer com que a pessoa se curve a sua sexualidade e no ato sexual se fique abaixo de você. Temos a magia, temos a feitiçaria. A feitiçaria não é o caso somente de pegar a galinha, matar a galinha, botar a galinha com velas para pedir às entidades para que faça o que deve ser feito. Mas a feitiçaria maior é quando a pessoa está pensando, aí fica assim, tomara que aquela pessoa morra. Aquela pessoa, muito má. Gente, isso é normal do ser humano. Todo mundo quer que o seu inimigo se dê mal. Mas Jesus, ele fala uma coisa: ame os seus inimigos. Quanto que eu devo perdoar? 70 vezes 7. Ai, meu Deus, sério? É complicado perdoar 70 vezes 7? É perdoar nosso inimigo, aquele que pisou no seu carro, aquele que fez de tudo para te ferrar. É quase impossível você amar seu inimigo. Então, eu acho que foi uma coisa que Jesus deve ter tido assim, pá, a cara do pessoal. Ele sempre respondia uma coisa sempre certa, cara. Ele era muito certo. Jesus era o cara. Por isso que eu sou apaixonada por ele. Ele é maravilhoso. Então, ele tinha seus dogmas. Ele chegava e falava: olha, fariseus, vocês que dão a semente de nós, a folha do não sei o quê, entendeu? Ele pegava e falava mesmo. Aí vem pedir para os outros fazer, entendeu? O cara não... Gente, uma coisa que é assim, tem para mim. Eu tô lá, como eu sou, o dízimo. Vamos dar o dízimo, galera. O dízimo para pagar a conta de luz, para melhorar nossas instalações da igreja. Malaquias. Cadê Malaquias? Malaquias! Como que a pessoa consegue rasgar o livro de Malaquias? Porque Deus abençoa quem dá. Ui, onde está escrito isso? Está escrito assim: dê que terás abundância.
É complicado falar sobre o dízimo, porque o dízimo era anual e, pasmem, dinheiro também. Então tinha 20% quando era colocado em dinheiro, era 20% de ciclos de prata. Ciclos de prata. Não era ciclos de qualquer coisa, ciclos de prata. Prata! Então as pessoas pegavam, já que não podia doar, pasmem, pessoas, animais, terrenos e casas. Aí queriam dar em dinheiro, era 20%. As ovelhas eram 10%, sendo que a primeira, limpa, bonita, primogênita, era para o sacrifício. Então eu botava as ovelhitas em fila e marcava a 10ª. Então até aquela ovelha deveria ser dado para Jerusalém. E então o que aconteceu? As pessoas falam, o dízimo é 10%. Ciclos de prata. Então é muito complicado você entender. E tinha um dízimo que era dado anualmente e o 3 em 3 anos. Então por que eu preciso dar dízimo todo domingo? Porque é o meu dinheiro. Mas se eu ganho por mês, por que não é uma vez por mês? Os questionamentos são questionamentos que eu falo e pergunto por quê? Aí a pessoa falou assim, Abraão deu o dízimo. Ele não foi obrigado. Deus não chegou para ele, vai dar o dízimo, desgraçado, preciso de... Não. O que foi que aconteceu? Ele se reuniu com Melquisedeque, acredito que seja esse nome, e reconheceu que o cara era o cara de Deus. Ele era o profeta. Então, já que ele teve o reconhecimento, mataram um bichinho, comeram o bichinho, tomaram um suquinho, sei lá, chá, não sei o que eles tomam. E ele reconheceu e deu os 10% de tudo. Ou por parte, tipo, 10% das ovelhas, 10% não sei o que, para aquele homem, em agradecimento e reconhecimento pelo fato que o cara era um homem de Deus. Tirando isso, aí vamos caminhar para a Bíblia. Então tem um dízimo uma vez por ano e tem o outro 3 em 3 anos que era as pessoas iam, parecia que era uma festa que tinha em Jerusalém, que todo mundo se reunia e daí levava as ovelhas para o sacrifício. E o que acontece? As pessoas falam assim, não pode ter venda nenhuma na igreja, porque a igreja é a casa de Deus. Então vamos tirar uma dúvida de vocês. A igreja realmente pode ser a casa de Deus, mas como nosso amigo Estevão, que morreu apedrejado, que Saulo, que se virou Paulo, estava presente e segurou a túnica de quem apedrejou Estevão fala o quê? Deus não habita em templos feitos por mãos. Vou fazer igual aquele cara do fauno. E o que aconteceu? Ele foi apedrejado porque ele falou que o templo somos nós. E Jesus reforça isso mais tarde, ele fala isso de novo. Não, somos templo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, ele é templo de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Então, não negar a divindade de Cristo, nem do nosso amigo Espírito Santo, Consolador, deixado por Jesus. Então vamos continuar caminhando pela Bíblia, falando que o outro era a cada 3 anos. E aí foi permitido que os templos vendessem suas ofertas, porque aquelas pessoas andavam milhas e milhas, gente. E muitas vezes essas ovelhas morriam pelo caminho.
Entendeu? Aí tinha que estar com todo cuidado, e não era assim. Eles viajavam em lombo de burritos, de burros, de cavalos, mais de burro do que cavalo, porque cavalo era uma coisa mais dinheirinho. Então quando eu levava as suas coisas em cima do jumento, andando por milhas e milhas para levar a Jerusalém, o que me acontece? Jesus percebeu que, imagina só, Jesus provavelmente tinha chegado mais cedo, sentou, amarrou as suas sandálias, olhou para um lado, olhou para o outro, observou bem, já sabia o que estava acontecendo. Eles estavam superfaturando. O que é superfaturar? É o que os nossos pastores queridos fazem no Brasil. Superfaturam. Beleza? Não só os pastores, mas o catolicismo, uma época antes da Inquisição, teve muito a ver com isso, com venda de indulgências. Foi o primeiro a vender terras. Não, a comprar terra, dizendo que se a pessoa não vendesse ou doasse para a igreja, iria para o inferno. Por isso, as pessoas não tinham estudo suficiente